Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da nossa Conferência da Estaca. O presidente Curtinhas, que preside a Conferência da Estaca, pediu que eu, presidente Damasceno, segundo conselheiro da Estaca, dirigisse essa sessão da conferência. Somos imensamente gratos pela presença de alguns irmãos que irão discursar hoje aqui conosco, que irão fazer a oração, e deixando claro que nós iremos sempre respeitar os protocolos sanitários determinados pelas autoridades governamentais. Então, estamos diretamente da sede da Estaca, com poucas pessoas, bem reduzido, somente para fazer essa transmissão para todos os portadores do sacerdócio da nossa Estaca. Gostaríamos muito de agradecer toda a equipe técnica, todos os líderes que estão nos ajudando nessa transmissão. É um momento único, especial, a primeira sessão da conferência dessa nova presidência da Estaca e sendo transmitida para todos via YouTube. Nós gostaríamos de anunciar que hoje, às 18 horas, nós temos a sessão para adultos, que também será transmitida, e amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a sessão geral para todos os membros e amigos que serão convidados, também através do YouTube, pelo mesmo link que já foi encaminhado para todos os irmãos. Essa reunião começou com o prelúdio de Louvai a Deus e Faz-me Andar Só na Luz, e teremos agora como a oração, o hino Eu Sei Que Vive Meu Senhor, e a oração de abertura será oferecida pelo irmão Miguel Rodrigues Azevedo, da ala Niterói.
Uma paz celestial. Você nos abençoe nesse momento difícil que a gente está passando e abençoe todos que estão nos hospitais doentes. Você abençoe todos nós para que a gente tenha uma ótima reunião e você nos dê forças para a gente combater esse vírus. E a gente fique bem, a gente consiga passar por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós ouviremos agora, como abertura da nossa conferência, o presidente Curtinhas, presidente da nossa estaca. Seremos seguidos pelo irmão Júlio César de Alvarenga Lima, e após o irmão Júlio César Alvarenga Lima, conselheiro do Coro de Elders da Ala Fonseca, teremos uns testemunhos dos missionários. Queridos irmãos do sacerdócio, é um privilégio estar aqui com vocês hoje, abrindo essa conferência da estaca. A última conferência da estaca foi em setembro de 2019. Já faz um tempo que não estamos aqui reunidos. E para nós que estamos aqui presidindo uma conferência da estaca pela primeira vez e virtualmente, é uma experiência maravilhosa e um tanto aprendizado para nós. E nos sentimos muito humildes e muito gratos por esse momento. E consigo ver por trás dessa tela um quórum forte, quórum reunido em suas casas, assistindo e se fortalecendo junto conosco nessa conferência. Convido a todos os irmãos que estão aqui a orar em espírito de oração, possamos sentir o Pai Celestial conduzindo essa obra da maneira que Ele espera, nós possamos sentir impressões para nossas vidas
e para o momento que nós estamos vivendo e onde nós estamos. Queria dizer para vocês que eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo lidera essa igreja. E que ele chamou um profeta para os nossos dias atuais, presidente Nelson, para abrir essa sessão do sacerdócio, dando essas boas-vindas a todos. Eu gostaria de citar 4 pontos que nosso profeta ele trouxe ao sacerdócio da igreja na última conferência geral. Acho de extrema importância relembrar isso, que nós possamos ponderar esses pontos aqui durante essa sessão e as próximas que teremos. O primeiro ponto que ele nos trouxe é a respeito do lar ser o centro de fé e de adoração. Então, como portadores do sacerdócio, nós sabemos que a igreja tem instruído que estejamos em lugares santos. E tendo em vista que os templos estão fechados, as capelas reabriram há pouco tempo, de uma maneira restrita, então nós temos o lar como um lugar centralizado aqui em Jesus Cristo e como sendo talvez o lugar mais santo que nós temos no momento que nós possamos estar com maior frequência. Convido os homens desse sacerdócio da Estaca Niterói a manter a santidade do sacerdócio em seu lar, convidando a sua família a sentir o Espírito, convidando-os a orar, a estudar as Escrituras, sendo um anfitrião e cumprindo o seu papel no sacerdócio. No dia de hoje, em que a gente tem tido a oportunidade, como portador de sacerdócio, de abençoar o sacramento para a nossa família dentro do nosso lar, como há muito tempo talvez a gente não tinha, é uma experiência maravilhosa. O profeta falou também sobre o segundo ponto, que nós precisamos uns dos outros. E como uma pandemia que atinge todas as pessoas de uma maneira igual, ao mesmo tempo, certamente algumas pessoas têm sentido um peso maior do que outros, mas, ao mesmo tempo, todos, de alguma maneira, sentiram o peso que isso está trazendo para nós. Nós precisamos uns dos outros. Então, se essa aprovação não mexeu conosco, o que nós precisamos fazer mais para nos aproximar do nosso próximo? O que nós precisamos fazer mais? O que pode acontecer mais que nós pensemos e ministremos ao nosso próximo? Uma reflexão que a gente precisa fazer, que o profeta nos traz. Um terceiro ponto que ele nos trouxe é que o quórum do sacerdócio deve ser mais do que apenas uma reunião. E talvez para alguns, com a situação de reuniões virtuais para algumas pessoas, pode parecer que a igreja parou, que os quóruns não estão funcionando, que as organizações não estão funcionando, e muito pelo contrário. Nós temos uma oportunidade de trabalhar muito mais. Nós temos uma oportunidade de abençoar muito mais pessoas. Então, convido os irmãos, onde vocês estiverem, a refletirem como vocês têm utilizado o seu quórum no sacerdócio. Tem apoiado nossa presidência de quórum ao assistir às aulas do sacerdócio aos domingos? Apoiado ao seu bispado ao preparar as reuniões sacramentais, com tantos desafios que talvez eles tenham? Tem ministrado os homens do sacerdócio que fazem parte do seu quórum? Tem tido uma fraternidade real? Tem amado seus amigos, seus irmãos do quórum? É muito mais do que uma reunião. É o amor genuíno, é o sacerdócio sendo destilado através de nós. E, por último, a quarta lição que o presidente Nelson nos passou. Ouvimos melhor a Jesus Cristo quando nos aquietamos. E aí, irmãos, ele nos relembra que daqui a pouco a gente vai retornar às nossas atividades, talvez costumeiras, como eram antes da pandemia, daqui a um tempo. E esse silêncio que a pandemia nos trouxe, será que nós vamos permanecer nesse silêncio a ponto de ouvir o sussurro do Espírito? Ou nós vamos voltar para a nossa rotina e esquecermos do ambiente que a gente precisa para ponderar e ouvir o Espírito? Então, o presidente Nelson nos convida a, se ainda não estamos fazendo isso, nós não temos muito tempo, nós temos até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo para fazer com que essas coisas aconteçam. Em especial, o nosso lar, centralizado em Jesus Cristo, é um local de adoração. Então, irmãos do sacerdócio, se por acaso, nesse momento, o seu lar ainda não é um local de santidade, onde os membros da sua família sentem o Espírito, esse é o momento de revertermos essa situação. Se o seu quórum é tido como pessoas em que se reúnem somente aos domingos, é muito pouco esperado para o nosso Pai Celestial. Então, eu sinto o poder no sacerdócio
aqui nos irmãos da nossa estaca. Sinto muita falta de ver alguns irmãos, seja pelo Zoom, ou seja presencialmente nessas reuniões. Eu convido a que todos estejam presentes, fortalecendo esse coro tão especial que é o coro de Eldos e o coro dos sacerdotes da estaca Niterói. Eu sei que Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele lidera essa igreja, não tenho dúvida alguma. Sou muito grato por termos a tecnologia para nos aproximar. Deixo esse meu discurso, essas boas-vindas e esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, boa tarde, irmãos do sacerdócio. É muito gratificante para mim estar aqui com vocês nesse momento. Eu sei que Cristo vive, que a obra do Senhor, apesar de estar parecendo parada, ela não para, está correndo a passos largos. Todo ser humano, quando chega na metade da vida, se ele não tem uma formação religiosa e não tem um testemunho do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo, um Salvador e Redentor de toda a humanidade, ele fica perdido nas dúvidas do antes, do durante e do depois da vida. Se esse homem aprendeu alguma coisa sobre o Evangelho, por estudo e leitura da Bíblia, devido a participar de alguma religião, mas não seguiu os preceitos eternos nela contidos, mas sempre preferiu viver os preceitos do mundo, ele fica preocupado completamente ao chegar à metade da sua vida. E então, completamente preocupado, os mistérios da morte faz com que ele se torne uma pessoa mística. Vendo que a sua juventude lhe escapa pelos dedos e aproxima o final da sua jornada na Terra, uma pergunta passa a povoar a sua mente cada vez mais intensamente, que para ele é um mistério. Para onde vou depois da morte? Essa pergunta leva a outra semelhante a ela, que lhe faz retornar às recordações de criança e juventude. De onde eu vim? Tendo a resposta para essas duas perguntas, faltaria uma terceira, que seria a ligação entre a primeira e a última. Por que estou aqui? Qual seria o objetivo do meu período dessa vida? Qual o propósito da minha vida nesta terra? Essas perguntas sempre me acompanharam durante minha juventude, até o dia que eu recebi as palestras dos missionários, que me falaram sobre o Evangelho restaurado e o plano de salvação. Foi maravilhoso saber que eu vivi em espírito em um lar celestial antes de nascer. Foi maravilhoso saber que tenho a chance de viver após a minha morte, de forma eterna, no reino de glória, cuja maior glória depende só de mim. Porém, mesmo com esse conhecimento, eu sempre me sentia espiritualmente incompleto. Sempre me questionava, buscando saber o que o Senhor esperaria de mim. Mesmo nessa idade, agora, com mais de 40 anos de testemunho desse plano de salvação e do Evangelho, mesmo de ser selado com minha esposa e filho, templo do Senhor, ainda me sentia espiritualmente incompleto. Até que o Senhor, através da presidência da estaca, me deu um tema desafiante que me levou a repetidas reflexões sobre a minha vida espiritual. Quem conhece um jogo de xadrez sabe que as peças desse jogo, mesmo elas têm valores diferentes de forma estratégica, possuem também movimentos diferentes no tabuleiro. Esse tema do discurso me fez descobrir que eu não defini uma estratégia para o tabuleiro de xadrez dessa minha vida espiritual. Eu ainda não sei que peça de jogo de xadrez o Senhor deseja que eu seja. Esses dias que anteciparam a conferência, eu tentei descobrir que peça eu seria.
E quais os movimentos que o Senhor desejaria que eu fizesse para auxiliar na edificação do seu reino nessa terra? Ao ser batizado, eu recebi 3 chamados, dos quais eu não sou desobrigado nunca: proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e cuidar da ressurreição dos mortos. Em cada um deles eu já fiz muita coisa. Esses últimos dias foram de profunda reflexão, que me fizeram mergulhar no passado da história dos membros da igreja nos seus primórdios. E consegui ver diários de alguns deles e dúvidas desses membros me levou a vários questionamentos. Descobri que se eu ainda estou vivo, é porque eu ainda sou uma peça importante nesse tabuleiro de xadrez. E para perseverar e vencer, tem que me movimentar da maneira correta, com estratégia. Porém, quem está me movimentando? Seria eu mesmo com meus conhecimentos carnais, segundo meus próprios desejos, pelos instintos e sabedoria dos homens? Estarei permitindo que o Senhor me manipule de acordo com a sua vontade? Estou tendo a estratégia de deixar que Deus prevaleça em minha vida, em todos os meus movimentos, atos e decisões? Como descobrir aonde me encaixo nesse tabuleiro de xadrez da restauração da igreja e da coligação de Israel? Que peça de xadrez o Senhor deseja que eu seja, para que eu saiba quais os movimentos a fazer? Se Deus permite que eu ainda viva, é porque minha missão ainda não chegou no final. Ainda existe um vazio espiritual dentro de mim. Me sinto espiritualmente incompleto e me pergunto sempre: o que o Senhor deseja de mim? Sei que preciso ter um papel importante na edificação do reino do Senhor. Edificar quer dizer construir, mas eu não vou construir nada. Eu descobri que seria apenas um pedaço dessa construção, junto com demais membros da igreja, como pequenos tijolos, ferragens, areia, cimento, esquadrias e outros itens importantes para uma construção, porém todos, unidos, iremos construindo e edificando o reino de Deus nesse mundo tão conturbado. Um tijolo sobre o outro, sem a argamassa, ele não se fixa, ele cai. A argamassa é feita de areia, brita, água, cimento e outras coisas, que serve para unir firmemente os tijolos. Nada é desunido numa construção. Cada material utilizado na obra depende um do outro. E comparando a edificação do reino de Deus nessa terra, busquei comparar a minha posição como sendo parte da construção de um templo. Na construção do templo, eu não desejo ser o anjo Moroni no topo da torre, vistoso, brilhante. Eu não desejo ser qualquer das maravilhosas flores do seu jardim, não desejo ser os belos quadros ilustres no seu interior, mas quero, pelo menos, ter uma pedra pequena e brita, escondida no alicerce, mas que ajuda a sustentar a estrutura do templo. Quero ser a terra fértil, que ajuda a alimentar e dar beleza às flores. Quero ser não as pinturas emoldurando as paredes do templo, mas desejo ser o prego, que fica escondido por trás, dando sustentação aos quadros da parede. Não quero ser a parede, mas a argamassa que segura e une os tijolos, mas que fica oculto debaixo da pintura. Oro para que o Senhor não me dê mas muitos papéis, funções e utilidades bem pequenas na edificação do seu reino nesta terra. Porém, quero ser pequeno e ficar oculto, junto com vários outros membros que integram a construção, mas que mantêm, por meio da união e sustentação desse evangelho restaurado, a edificação do reino do Senhor, preparando para a segunda vinda. Desejo que o Senhor me dê o papel de lutar para que vivamos em união, de braços dados, sofrendo com os que sofrem, chorando com os que choram, sorrindo com os que estão felizes. Oro para que sejamos apenas simplesmente nada mais que pois o amor do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo será único para cada um de seus filhos, se nós nos amarmos como Jesus Cristo, o Pai Celestial, nos ama.
Sei que essa é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Sei que ele vive, sei que seus líderes são escolhidos por Deus. Temos um profeta que fala com Deus. Eu sei que eu sou importante ainda na edificação do reino do Senhor. E sei que a união entre todos nós, com cada peça da construção, fará com que cada um de nós saiba que movimento o nosso xadrez espiritual, que peça eu serei dentro dele. E dessa forma, deixando o Senhor prevalecer na minha vida, ele me movimentará da sua maneira, na sua hora, no seu dia. Mensagem que eu deixo para meus amados irmãos, no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, gente, da Estaca de Niterói, tranquilo? Eu me chamo Helder Conceição, estou servindo aqui na Missão Brasil Londrina e quero prestar um vídeo de testemunho sobre a missão. Se tem desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Vai para a missão. A missão é uma oportunidade incrível que você vai ter de crescer em todos os aspectos da sua vida, espiritualmente principalmente. Eu estou conhecendo muito melhor meu Salvador. Estou conseguindo me aproximar dele, estou conseguindo enxergar as pessoas com mais amor, sem julgá-las, sem incriminá-las. Estou chegando com o Salvador às vezes. E isso está sendo muito bom para mim, está mudando um pouco do meu caráter. Eu estou mudando muito. E a missão ela te dá muitas oportunidades. Eu mesmo já aprendi a falar espanhol e estou com um que fala inglês, então eu não vou gastar dinheiro para isso. Mas vamos para a missão, que realmente o Pai Celestial vai ficar muito feliz com isso. Se você tem um desejo, se você quer ir, se você está animado, vai, só vai. Mesmo que você não saiba como vai ser esse processo nem quando, mas vai, se esforça, porque o Senhor ele ama o esforço. Se você fazer a sua parte, o Senhor vai fazer bem, eu tenho certeza disso. Então, a missão realmente está sendo algo muito especial na minha vida. E sei que vai ser algo muito especial na sua vida também. E o melhor lugar do jovem, nesse período de tempo como missionário, ele tem que estar é na missão. É onde o Senhor quer que esteja. E o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Deus ama. Então, eu quero deixar esse testemunho dizendo que a missão é algo essencial do jovem. É algo muito importante. É algo que o Senhor quer. Ele quer. Só basta a gente querer também. Aceitar. Dizer o sim. Essa é literalmente a igreja de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus aqui na terra. O livro de Mormon é verdadeiro. Deus me tira você está no reino de Jesus Cristo. E se você tem a oportunidade de servir missão, ficar com desejo, não fique com medo. Só vai. O Senhor vai te ajudar com isso. Me ajudou. Eu sou a prova disso. De que se você se arriscar, se você ir sem medo, e confiar no Senhor, Ele vai fazer a parte dele. Medo disso para vocês. E quero deixar esse vídeo de testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, estamos na nossa, estamos mostrando, estamos sobre a tua Olá, queridos irmãos da Estaca de Niterói. Como é que vocês estão? Aqui na Estou aqui para compartilhar um pouco de minha experiência
presenciado milagres. E eu vejo coisas muito importantes, principalmente o Senhor, independente da situação. Isso significa ser o que eu preciso fazer para ajudar as pessoas a se achegarem. Diz que a conversão dos pesquisadores será afetada de dignidade pessoal missionária. E sim, que eu preciso melhorar, eu precisava melhorar para ajudar as pessoas a entenderem isso. Mas é essa mensagem, que significa servir o cristão, servir o celestial. De fazer a diferença na vida de vocês. Eu sei que você que nós temos missionário. Sei que a mensagem essa mensagem sua você disse você deixar uma naquele dia das pessoas. E essa mensagem, esse testemunho que eu deixo com vocês, com uma saudade. E esse testemunho que eu deixo não Jesus Cristo. Amém. Oi, gente. Gostaria de compartilhar aqui um testemunho com vocês de que sei que a obra missionária é uma obra maravilhosa. E que cada dia, quando eu compartilho essa verdade com as pessoas, eu sei que esse meu testemunho para a restauração do Evangelho. E tem enraizado esses princípios no meu coração. Sei também que eu estou sendo usado pelo Senhor como instrumento para ajudar seus filhos na terra. E sei também que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama. E nós sentimos esse amor dele. Basta nós chegarmos aí pelas coisas simples daqui da terra. Uma oração ou a leitura das Escrituras. Como diz as Escrituras, né? Pelas coisas pequenas e simples que às vezes são realizadas. Então, não subestime o poder que a oração tem. Ela é muito poderosa. Sei também que isso daqui, esse livro tem muito poder. E eu amo esse evangelho. Sei que essas coisas que eu disse são verdade. E compartilho isso com vocês agora com todo mundo. Em nome de Jesus Cristo também. Lá em você vai ser chamada emoção lá. Seria que vocês aqui só aprendendo, vencendo na missão. Eu tenho resumido. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência da família. Assim, de João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, e a vida eterna é essa, de conheçam a ti só, e o Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, para que viemos. Meus irmãos, estou com Deus, sendo o meu Salvador de vocês. Também sei que Ele ama cada um, que Ele sempre está do nosso lado. Eu faço um convite a todos vocês, para que vocês possam conhecer melhor a Salvador de vocês, através das gerações da leitura desse livro. A cada mais de vocês a seguirem a missão. Vocês conhecem, de uma maneira possível, o Salvador Jesus Cristo. Mas foi testemunho de que Ele, nosso Pai Celestial, vive. Vocês estão aqui para poder nos apoiar. Vocês estão do nosso lado. Se nós permitirmos conhecê-los, fazer com que eles prevaleçam em nossa vida. Esse é o meu testemunho. Eu gostaria de compartilhar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos imensamente gratos pelas palavras do irmão Júlio e esses testemunhos dos missionários.
Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Ouviremos agora o irmão Nelson Graça de Souza, conselheiro da ala Utuá, e após as palavras do irmão Nelson, ouviremos o último orador dessa tarde, presidente Bueno, primeiro conselheiro da Estaca. Após as palavras do presidente Bueno, ouviremos o hino Com Amor no Lar, e a última oração será oferecida pelo irmão Jorge Lucas Oliveira de Melo Souza, da ala Barreto, e encerraremos a reunião e voltaremos na sessão das 18 horas. Obrigado. Irmãos, é um privilégio e um desafio estar aqui e poder falar para os irmãos da sacerdócio da Estaca. Eu sou grato por essa oportunidade. É estranho estar olhando apenas para o celular. Espero que possa me ajudar para que eu possa dar a loucura dessa tarefa. Eu recebi um tema bem interessante onde eu pude ponderar muito a respeito. E gostaria de compartilhar essas palavras. As pessoas estão constantemente em busca de algo. Esse algo leva a fazer coisas que possibilitam elas possuírem outras, que para elas têm maior importância. Trabalhamos para comprar alimentos, roupas e abrigo, e coisas que suprem nossas necessidades básicas. Economizamos para comprar uma casa, um carro, para viajar, e ter outros tipos de entretenimento e lazer com a família individualmente. Investimos tempo e dinheiro em educação, para ter uma profissão e buscar um futuro melhor. Todas essas coisas vão de encontro a uma necessidade simples, sermos felizes. Isso existe dentro de nós. Mais ainda, queremos coisas que temos a sensação que nos farão felizes. Tais coisas, um celular, um computador de última geração, viagens internacionais, riquezas, e por aí vai. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, e como portadores do sacerdócio, temos o maior tesouro da terra depois de nossas vidas. Temos a possibilidade de progresso eterno por meio dos convênios e de viver uma vida pura e de sermos ligados para sempre. Isso não faria de nós os mais afortunados da terra? Nosso sorriso, é claro, sem ser um sorriso presunçoso, não deveria ser o mais resplandecente? Como as pessoas olham para nós e nos veem? Elas nos veem como seres ranzinzas que encontraram, que chamam de verdade, que possuem apenas críticas a todos, ou nos veem como portadores de uma luz interior, que são apaixonados pela vida e que guiam amavelmente quando surge a ocasião como são solicitados. O elder Ronald Arrasbach, numa conferência geral de abril de 2006, ele cita um trecho de Mosias que comenta a respeito. Numa época do livro de Mórmon, os membros da igreja se reuniram perto do templo para receber as instruções do seu profeta Elias. No fim da vida, o rei Benjamim pediu aos pais que trouxessem suas respectivas famílias para que eles aconselhassem a admoestassem, em Mosias lembra. E aconteceu que, quando subiram ao templo, armaram suas tendas nos arredores, cada homem conforme a sua família. Cada homem com a porta de sua tenda voltada para o templo, a fim de que pudessem permanecer nas suas tendas e ouvir as palavras que o rei Benjamim lhes disse. Gosto muito do significado desses versículos. Figurativamente falando, irmãos, as portas de nossa casa estão voltadas para o templo que tanto amamos. Nós frequentamos, tanto quanto possível, mostramos aos nossos filhos, pelo exemplo, a importância desses lugares especiais e sagrados. Nisso eu faço a seguinte observação. Líderes, estão sendo preparadas atividades que possam impactar espiritualmente os nossos jovens e crianças? Ajudamos eles a reconhecer a confirmação das verdades ensinadas por meio do Espírito Santo? Eu mesmo respondo essa pergunta. Sim, essas atividades estão sempre sendo preparadas com amor e preocupação. E agora eu tenho uma outra pergunta para os pais. Estamos estimulando e fazendo todo o possível para que nossos filhos e aqueles com quem nós temos responsabilidade possam estar nessas atividades?
Eu, particularmente, muitas vezes vi jovens não irem na igreja sozinhos por ser perigoso, mas irem ao shopping com os colegas da escola sem seus pais. Em que lugar esses jovens poderiam estar tendo a melhor influência? O Elder Hasman continuou. Como registrado em Mosias, as famílias receberam a palavra do Senhor por intermédio do seu profeta, com entusiasmo e comprometimento. As pessoas foram tocadas de tal maneira pelos ensinamentos do rei Benjamim que fizeram um novo convênio de seguir ao Salvador Jesus Cristo. Entretanto, há um epílogo triste nessa história. Aprendemos mais adiante em Mosias a respeito daqueles que eram criancinhas, quando estavam na tenda por ocasião no discurso do rei Benjamim. Ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim, pois eram criancinhas na época que ele falara ao seu povo, não acreditavam na tradição de seus pais. O que será que aconteceu nesse tempo? Será que os pais conseguiram nutrir? Os responsáveis, líderes responsáveis, deixaram de fazer sua parte? Ele pergunta, o que aconteceu com aquela nova geração, irmãos? Por que as criancinhas não aceitaram as tradições corretas de seus pais? O mais importante é que estamos aqui, séculos depois, numa época em que há muitos tempos e orientação profética constante. E o que dizer da nossa nova geração? Temos razões para nos preocupar? Certamente que sim. E ele nos conclama. Agora, irmãos, é o momento em que todas as medidas que tomarmos, em todos os lugares que formos, com todos os jovens santos dos últimos dias que conhecemos, precisamos aumentar nossa percepção da necessidade de fortalecê-los, de nutri-los, de ser uma influência positiva na vida de cada um deles. Irmãos, com o advento da internet e a criação das redes sociais, nós estamos expondo nossas vidas. No convívio, no trabalho, nas escolas, nós expomos nossas vidas. Na nossa comunidade de membros de Jesus Cristo, de membros da Igreja de Jesus Cristo, nós expomos nossas vidas. E como as pessoas estão nos vendo? De que forma nós somos lembrados? Que tipo de influências nós temos emanado? Como as novas gerações nos veem? A nova geração está 100% conectada. Os dispositivos de busca que nós usamos, nossos filhos usam, eles têm filtros que usam as informações de acordo com as pesquisas e curtidas dele e mostram para ele, de acordo com as preferências, uma vida de luxo, de aventura, de possibilidade de prazeres de todos os tipos, tentando enfiar na mente deles que essa é a felicidade que eles precisam. E muitos vão em busca disso para a experimentação e se perdem nesse caminho. Outros se sentem frustrados por não conseguirem e acabam caindo na nossa conhecida depressão. Como se fazer ouvir no meio de todo esse caos? Nesse momento, nós estamos conectados. Ou seja, nós temos que estar também, assim como nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças, nós devemos estar 100% conectados. Devemos postar coisas boas. E somos felizes. Nessa era de influencers, nós temos que ser esses influencers. Elas vão apenas nos ouvir, comprar nossa ideia, desejar nossa vida, apenas se elas virem o amor, a alegria e a felicidade genuína que nós temos ao viver o Evangelho. Acredito que esse seja o nosso compromisso e papel no sacerdócio com a próxima geração. Fazer com que tenham um profundo amor pelo Salvador, que sejam apaixonadas pelo Evangelho e sua igreja, à medida que, por meio de provermos experiências espirituais e de entretenimento dos nossos jovens e crianças, elas desenvolvam seu próprio testemunho. O Elder Cook, durante uma reunião com os missionários que serviam na missão de Sydney, Austrália, ele disse: para os que estavam presentes e ainda não se haviam decidido em servir uma missão, o Elder Cook fez 3 considerações. Jesus Cristo é divino? O livro de Mórmon é a palavra de Deus? Joseph Smith foi um profeta? O Elder Cook frisou que saber a resposta a essas perguntas também influenciaria todas as decisões da vida. Eu tenho o costume de, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu desafio os jovens a adquirirem seu próprio testemunho. Isso eu faço sempre. Após os nossos jovens e nossas crianças adquirirem o seu próprio testemunho, elas chegam ao ponto onde elas deixam de ser guiados
e começam a trilhar seu próprio caminho dentro do Evangelho. Eles começam a escrever a sua própria história e deixam sua marca, seu legado. Se pudermos fazer com que nossos jovens e crianças reconheçam o Espírito e desenvolvam seu próprio testemunho, teremos cumprido nosso papel no sacerdócio com a próxima geração. Eu sou muito grato por centenas de líderes que eu tive durante o jovem, durante o período que eu cresci dentro da família. E com amor, carinho e dedicação, me guiaram, me susteram, me deram tantos conselhos, me ensinaram o Evangelho com todo amor. Com eles, eu tenho um compromisso de reproduzir o que eles fizeram. A vocês, meus irmãos no sacerdócio, eu os convido a se exporem. Fiquem conectados. Pegam essa luz desse seu testemunho que existe dentro de vocês e levante para o mundo. Deixa brilhar. As pessoas seguem a luz. Quando as pessoas chegarem próximo de vocês, caminhem com elas. Ensinem a elas como elas podem desenvolver seu próprio fogo. Convidem elas a levantar sua própria luz. O clarão vai ser imenso, vai afastar as trevas e atingir outras pessoas. Isso vai fazer uma grande diferença, alcançando vidas cada vez mais, modificando o futuro das gerações que virão. Esse é o nosso compromisso com o sacerdócio. Eu sei que Cristo vive, que essa é a sua igreja. Nós temos tanto a contribuir aí. Somos realmente peças na mão do Pai Celestial. E que Ele possa nos guiar, para que possamos fazer o seu trabalho com isso de inspiração. São essas palavras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Bênção poder estar aqui com vocês, irmãos sacerdócios, nossos irmãos, que estão aqui também na capela, e compartilhar algumas palavras. Para mim, o tema do discurso que eu recebi, de fato, foi um presente do Pai Celestial. Nós, da presidência, nós debatemos sobre os temas, expomos nossas sugestões. Depois o Senhor, por meio do presidente Curtinhas, designa os temas, e também o Damasceno ficamos, de certa forma, à vontade para escolher alguns temas. Mas esse em especial, ele veio com uma designação. Eu vou falar sobre salvar e cuidar do seu casamento. Ele é especial para mim nessa ocasião, porque nessa semana, agora dia 28 e 29, eu e a Angélica estamos completando 15 anos de casamento. Nós estamos realmente felizes com isso, temos aprendido bastante uns com os outros, e embarcamos nessa aventura e tem sido maravilhoso, uma grande bênção. Existem desafios, com certeza, é sobre isso que eu vou falar. O presidente Hinckley advertiu-nos sobre a destruição da vida familiar. A família está sendo enfraquecida e destruída em todo o mundo. Corações são partidos, os filhos choram. Ao depararem-se com problemas e dificuldades no casamento, alguns desanimam e pensam em desistir. Muitos outros procuram honrar seu compromisso com a relação conjugal. Uma coisa que é natural no casamento são os desafios, são os problemas que surgem. Então, quando acontecem essas dificuldades, como foi dito aqui pelo presidente Hinckley, alguns pensam em desistir. Eles são muito afetados por essas dificuldades. Mas as dificuldades, os desafios, eles, de fato, fazem parte do casamento, do relacionamento, e quando nós ressignificamos essas dificuldades, elas se tornam grande bênção em nossas vidas. O presidente Kimball ensinou: duas pessoas de formação diferente descobrem, logo após a cerimônia, que é preciso encarar a dura realidade. Acabou a vida de sonhos e faz de conta. Temos que descer das nuvens e fincar os pés no chão. Então,
a época do namoro, né, da amizade, né, de sonhar, tal. Isso, de certa forma, continua, mas quando efetivamente a gente está vivendo, né, o casamento, a gente percebe que tem algumas realidades que nós precisamos conhecer, né, e viver e saber conduzir isso de maneira adequada. Não adianta criarmos uma expectativa de ilusão ou de faz de contas e achar que vai ser tudo perfeito. Existem, sim, os desafios. Mas, ainda assim, aqueles que são casados sabem como que é gratificante, como que é uma grande bênção o matrimônio e essa vida familiar. Depois de bem pouco tempo de casados, percebemos que o cônjuge tem fraquezas até então desconhecidas, que as virtudes continuamente ressaltadas durante o namoro tornam-se relativamente menores. E as falhas, antes tão pequenas e insignificantes, adquirem grandes proporções. Os hábitos antigos aparecem, o cônjuge pode revelar-se avarento ou gastador, preguiçoso ou trabalhador, religioso ou não, pode ser agradável e pronto para ajudar, ou impertinente e mal-humorado, exigente ou generoso, egoísta ou propenso a menosprezar-se. Os problemas com os parentes mais próximos ganham mais espaço, o relacionamento entre o cônjuge e eles também assume dimensões maiores. Ainda que tenham diferenças e divergências, os casais podem resolvê-las com sucesso. As dificuldades são vencidas com mais êxito quando ambos os cônjuges se empenham para resolvê-las. Infelizmente, nem sempre os dois cônjuges estão igualmente motivados para salvar o casamento. Esse ponto aqui é muito importante, né? A motivação dos dois, né? Para poder cuidar, salvar e desenvolver o seu casamento. Porque os desafios vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, e quando os dois estão empenhados, motivados, dedicados, para que aquele matrimônio dê certo, funcione, seja realmente feliz, acontece, dá certo, as coisas evoluem. Gostaria de falar de 3 maneiras para um casamento bem-sucedido. Primeiro, comunique-se com amor. Um estudo nacional de 21.501 casais casados, o psicólogo David H. Olson, da Universidade de Minnesota, e sua colega M.K. Olson, verificaram que a comunicação ineficaz é um dos 10 maiores empecilhos para a satisfação conjugal. 82% dos casais desejavam que o cônjuge externasse os sentimentos com mais frequência. Outras respostas relacionadas à comunicação, embora não figurem na lista das 10 maiores dificuldades, também foram citadas. 65% das pessoas tinham dificuldade para perguntar ao cônjuge o que ele deseja, 72% não se sentiam compreendidas, 71% disseram que o cônjuge não discutia problemas ou dificuldades com o outro, e etc. Então, a comunicação eficaz ela é fundamental. Diálogo, conversa, saber ouvir, ter uma escutativa, falar o que sente, falar o que pensa, parar um pouquinho, ouvir um pouco. Dessa forma, o diálogo pode fortalecer e proporcionar uma experiência matrimonial muito mais satisfatória. 2. Resolver conflitos. Walter Robert Welch, de 70, observou que, como o marido e a mulher têm origem e experiência diferentes, é natural que surjam diferenças entre eles. Então, uma coisa interessante, nós sabemos disso, é natural as diferenças, é natural que aconteçam os conflitos. Não devemos ficar um tanto apavorados ou desesperados quando estiver tendo algum tipo de conflito, discussão, claro, dentro de um contexto espiritual, adequado, educado. Mas a divergência de opinião, de ponto de vista, perspectiva, isso de fato vai acontecer, é natural, isso faz parte. Calderwold, em certa ocasião, ele falou que casais inteligentes, eles têm divergência. Bom, e nesse ponto aqui eu vou compartilhar uma experiência pessoal com vocês. A Angélica aprovou, né? Eu compartilhasse. E, assim, não me julguem, tá bom? Irmão do sacerdócio, somos amigos do sacerdócio, então não me julguem, eu vou compartilhar, eu vou me expor aqui, como alguns irmãos falaram aqui muito bem, porque eu tenho fraqueza, né? Sou imperfeito e estou buscando melhorar a cada dia. Numa ocasião de conflito, né, eu aprendi como um missionário que devemos ter conversa franca, né, nos nossos relacionamentos. Eu fui ter uma conversa franca com a Angélica e eu escrevi para ela
10 coisas que me irritam em você. Assim, hoje, eu olho essa situação aqui, né? Assim, atrás, hoje eu acho até encaro isso com naturalidade, com forma engraçada, eu e ela rimos, né? Olhando isso aqui, mas na ocasião estava numa situação conflitante. Aqui nós tínhamos mais ou menos 6, 7 anos de casados, e tudo que eu falei até agora, né, foi desvendado, foi revelado, né? As fraquezas dela e as minhas, etc. E eu cheguei a essa situação aqui. Aí eu escrevi, vou falar só algumas. Eu escrevi o seguinte: subestimar ou não considerar o meu tempo e minhas responsabilidades como bispo profissional. Falei isso para ela. Eu era um bispo, observe. Olha a resposta dela. Quando você dedica alguma parte do seu tempo que é curto para suavizar o meu trabalho. Por quê? Eu falei 10 coisas que me irritam em você e ela falou 10 coisas que eu amo em você. Percebe, irmãos, como as mulheres são incríveis? Depois eu escrevi: reclamar que está sempre assoberbada e que suas tarefas são sempre mais difíceis e complexas que as minhas. Aí, ela escreveu. Quando você entende que minha rotina é assoberbada, mas eu tento fazer tudo que é possível pelos nossos filhos, nossa casa e nosso relacionamento, permitindo que eles estejam bem cuidados, nossa casa limpa, sem a ajuda de outras pessoas. Mais uma que eu mandei, ó. Tratar levianamente meus conselhos, demonstrando interesse por eles somente em momento de desespero. E ela, mais uma vez, respondeu amorosamente: admiro quando você entende minha estressante rotina e compreende que é natural esquecer algo, uma coisa, quando tem que cuidar de quase tudo para 3. Era 3, depois veio o Daniel. E, por fim, mais uma que eu falei: assim que eu chego em casa, me pedir para fazer coisas sem ao menos me deixar respirar. Ela, mais uma vez, com carinho, respondeu: admiro sua organização e métodos para realizar atividades diárias e tento me espelhar, apesar de não fazer com tanta perfeição. Que bênção, irmãos, que bênção é o matrimônio, que bênção é o casamento, que bênção junto com a Angélica, que estamos completando semana que vem nossos 15 anos. Tem sido uma grande aventura e uma grande felicidade. Para concluir, o terceiro tópico seria enriquecer o casamento. Né? Basicamente, é investir no casamento, nutrir o casamento é uma forma preventiva para a gente sustentar o nosso casamento. O presidente Nelson, ele diz o seguinte: recentemente ele falou sobre tesouros espirituais. Sou inspirado por cada marido que demonstra que o seu mais importante dever no sacerdócio é cuidar da sua esposa. Elogio esses homens que respeitam profundamente a capacidade de sua esposa de receber revelação e a valorizam como parceira igual em seu casamento. Observe isso agora. Quando um homem compreende a majestade e o poder de uma mulher virtuosa, determinada, que seja membro da igreja e que tenha recebido sua investidura, não é de se admirar que ele se levante quando ela entra na sala. Eu sei realmente que Deus, eu sei que Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu sei que o casamento ele foi estabelecido pelo nosso Pai Celestial para a felicidade dos seus filhos, de maneira de ele ter cada vez mais filhos, que a criança tem, e abençoar todos nós e o seu plano seguinte. Sou muito grato. Eu sei que essas práticas simples aqui, de comunicar-se com frequência e com amor, de resolver conflitos e também de enriquecer o casamento, elas são reais e elas funcionam. Essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ele tá com som, mas tá cortando. Tá travado. Não tô entendendo. Voltou? Voltou? Voltou o som. Mas o som voltou. Vai deixar? Sabe o que foi que tava falhando? Desativei lá. Esse pesado lá não tinha. Queria, amado Pai Celestial, queremos agradecer por mais um dia de vida, queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre sua vontade, sobre como fortalecer nossos lares, sobre como podemos nos achegar mais a Ti. Possamos, como família, estar mais próximos da Sua luz, do Seu Evangelho, que possamos um dia voltar à Tua presença. Agradecemos, sim, por estar ao nosso lado, nos ensinando, todo o conhecimento necessário para que um dia possamos estar celestial contigo. Agradecemos e pedimos por essa bênção e amar a Senhor Jesus Cristo também. Amém.